Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma maneira. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando consigo: ao meu filho eles hão de respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de proclamar arranca de nós, do princípio ao fim, no miolo da mensagem central que nos oferece, a ilusão que infelizmente ainda está muito presente na maior parte de nós, que é a ilusão da posse. Nós nos consideramos possuidores de muitas coisas. Aquilo que passa pelas nossas mãos, indubitavelmente, na perspectiva de cada um, é nosso, não é de ninguém. Fomos nós quem construímos com nosso suor, nossa inteligência, nosso esforço, dedicação, trabalho, diligência e tudo aquilo que a gente vai argumentando para justificar as coisas que nós temos. Agora, nesse mundo, o Evangelho nos diz que nada, absolutamente nada, nos pertence. Nem os bens de ordem material, esses que são muito tangíveis, palpáveis, e que nós vemos e que todos podem vê-los, e muito menos os bens de outra ordem, por exemplo, dons, talentos, inteligência, aptidões, inclinações, potenciais, carismas. Nada disso nos pertence. Nós somos apenas arrendatários dessas coisas, administradores, gestores. O proprietário, em definitivo, é outro, não somos nós. Parece chover no molhado o Evangelho dizer isso. É uma coisa muito óbvia. A vida nos vai mostrando, mas às vezes é do óbvio e hilariante que nós precisamos, porque as coisas mais complicadas nós já temos. O mais claro, o mais simples, o mais básico e elementar, em termos de ensinamento, é o que nos falta. E é preciso recuperar a importância dessas coisas rasteiras, desse beabá, desse dever de casa, que às vezes a gente negligencia e não faz de maneira alguma. Então, o proprietário de tudo é outro, é Deus. Lembro-me daquele pajé americano que dizia para os seus comandados: todos os dias eu lhes falo que a terra não nos pertence, nós é quem pertencemos à terra. E às vezes nós temos uma tentação de inverter esse axioma. Achamos que somos donos dela e de tudo mais.
que nela existe. E o que é mais importante nisso? Se nós somos administradores de um bem que não é nosso, então mais cedo ou mais tarde teremos que prestar contas desse bem para o seu proprietário. Essa é a lógica do Evangelho. Em outras palavras, a pergunta que não quer calar é: de que modo nós estamos administrando esse bem que nos foi confiado? E sobre o qual pesa uma responsabilidade de devolução, seja circunstancialmente, ao longo da vida, quando a renda vai brotando, seja definitivamente quando nós nos desfizermos dele e o proprietário os retomar de volta. Requisitar de forma, no direito dele, requisitar esses bens para si. Nesse sentido, o texto nos lembra que o tempo dessa prestação de contas, o tempo da colheita, não é no fim do mundo, no fim da vida, quando a gente morre. Que ainda paira na cabeça de muita gente essa ideia, vamos prestar contas no fim. Não. O Evangelho é claro. Cada momento da nossa história, no decorrer da nossa vida, Deus vai nos cobrando. E se escaparmos disso em vida, certamente não escaparemos na morte. Por exemplo, Deus vai mandando seus representantes, seus empregados, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até mandar o seu próprio filho. E a gente os vai rejeitando, não os vai reconhecendo, não os vai valorizando e vai deixando-os de lado. E muito pelo contrário, vai maltratando e até matando aqueles que Deus nos coloca à frente como os seus representantes. Com isso, nós percebemos que a vida eterna não é só uma vida depois da morte. E isso é um dado fundamental. A vida eterna é uma vivência dos valores eternos nos quais nós acreditamos aqui e agora, já nesse exato momento. Porque a salvação não virá quando nós morrermos. Quem pensa assim é bom começar a pensar diferente. A salvação não é depois da morte, depois dessa vida. A salvação é um desafio a ser construído em vida. O ideal não é a gente morrer para se salvar. O ideal é a gente se salvar e com isso estar preparado e ser digno da morte. Porque a salvação depois da morte, isso depende de Deus. Nós até podemos imaginar que Ele, na sua imensa misericórdia e bondade, nos vai salvar a todos, apesar de todas as nossas faltas. E é um pensamento lógico. Ele tem razão de ser, tem fundamento. Mas nós não temos essa certeza. Aquilo que cabe a nós fazer agora, façamos agora. Construamos essa salvação deliberadamente, conscientemente, atentamente, urgentemente. Façamos aquilo que é devido a nós. E, naturalmente, vamos juntar essa nossa parte à parte de Deus. Porque Deus nunca nos dispensa. Deus nunca age sem nós. Sempre age em comunhão, numa aliança, numa parceria, respeitando-nos e deixando-nos espaço para que façamos aquilo que nos é devido e da nossa responsabilidade. Esse é um outro elemento. Em se tratando da administração de bens que não nos pertencem, o Evangelho também é claro, não basta trabalhar, fazer rendê-los, prosperar, aumentar de volume. Não basta ganhar dinheiro, obter lucro, construir um patrimônio respeitável, ter sucesso nos negócios com esses bens que Deus nos deu. Isso tudo pode ser justo, pode ser uma coisa devida a cada um. Desenvolver esses dons e talentos. Agora, isso não é suficiente. É necessário pagar renda ao proprietário. Não podemos simplesmente dizer, eu faço com o que eu tenho o que der na minha telha. Isso é meu, eu uso do meu jeito. Não temos esse direito definitivamente, porque não é nosso aquilo que parece ser. É apenas uma ilusão
de ótica, uma aparência. Isso significa dizer que não basta ganhar dinheiro, é fundamental distribuir renda. Distribuir renda. E essa tarefa, ao contrário do que às vezes nós pensamos, não é uma tarefa do governo apenas, também e majoritariamente. Não é uma tarefa dos grandes homens públicos ou dos grandes empresários e pessoas ricas e abastadas, também e prevalentemente. É uma tarefa de todos nós. Porque todos nós temos, em alguma proporção, alguma renda em nossas mãos. E somos chamados a distribuí-la exatamente na proporção com que nós a temos conosco. Quem tem mais é chamado a distribuir mais. Quem tem menos, faz por menos. Para que aqueles que não têm nada não fiquem a ver navios, não fiquem sem nada. Essa é a lei do Evangelho, que a gente se ajude e interaja nessa perspectiva de solidariedade humana uns em relação a todos. Porém, só tem autoridade para cobrar a parte dos outros, do governo, por exemplo, ou dos ricos, aquele que, do seu jeito, faz a sua parte. É muito fácil apontar o dedo e cobrar dos outros, a gente se eximindo de responsabilidade. Aí, por que é que fulano de tal não faz? Porque aquele outro tão rico tal. E você, com o pouco que você tem, faz alguma coisa naquilo que a sua mão alcança? E é bem provável que a resposta seja não, porque eu estou esperando dos outros. Quando a gente faz a parte da gente, quando a gente é bom, quando a gente é generoso, quando a gente é justo, é ético, a gente desperta naturalmente a bondade, a ética, a generosidade, a justiça que há no coração de todas as pessoas. Mas é preciso que alguém comece, que alguém dê o pontapé inicial. Que esse alguém sejamos nós, que não esperemos por mais ninguém, porque não há mais ninguém. Só há cada um. E se a gente esperar, acabou a vida. E ninguém faz absolutamente nada nesse aspecto. São Francisco, ele dizia uma coisa que eu achava maravilhosa. Aquela radicalidade da compreensão que ele tinha de si mesmo em vista da responsabilidade de ajudar os outros. Ele chorava muito no final da vida, entristecido, cabisbaixo, meio deprimido. Os últimos 2 anos da vida de Francisco foram anos difíceis, pesarosos. E o Frei Leão, que havia sido designado pela ordem para acompanhá-lo passo a passo, ficava sem saber o que dizer e também não compreendia o motivo daquela tristeza toda. Disse: Pai Francisco, o senhor tem aí 2.000 homens pelo mundo afora e mais muitas mulheres pregando o evangelho por sua causa. E o senhor está triste aqui, por quê? E Francisco disse para o Leão uma certa vez: é porque, Frei Leão, eu tenho certeza que se o pior dos homens tivesse recebido da parte de Deus metade dos dons que Deus deu a mim, esse homem seria muito melhor do que eu sou. Veja só a radicalidade dessa consciência. Nós recebemos muito. Em que medida nós oferecemos na proporção do recebido por nós? São João Paulo II, ele dizia numa das cartas naquela altura, que sobre toda propriedade particular, privada, pesa uma hipoteca, uma dívida social. Nada do que a gente tem é da gente. Tem sempre uma reclamação da sociedade acerca do que nós vamos adquirindo, porque não é nosso. E às vezes quando nós temos demais, é bom sempre perceber que alguém deixou de ter. E quem sabe a parte desse alguém está em nossas mãos. E nós temos 1000 argumentos. Não, eu trabalhei para isso. Como se os outros todos que são pobres não tivessem trabalhado, fossem vadios, absolutamente vagabundos, o que não corresponde à verdade. Então percebam vocês o quanto o evangelho de hoje é um puxa-vanco de orelhas muito forte em todos nós. É um chamamento de atenção para a nossa responsabilidade, para com o mundo, para com cada pessoa, para com todos, enfim. Padre Alfredinho foi um padre que viveu aqui na diocese de Crateús e eu tive a graça de conhecê-lo. Era um suíço e ele deliberadamente escolheu fazer a vida missionária dele aqui. Escolheu o Nordeste, escolheu o Ceará, escolheu a parte mais pobre do Ceará.
e foi morar numa favela em Crateús. Era um santo homem. Ele escreveu um livrinho, para quem gosta de uma boa leitura, A Burrinha de Balaão. É um opúsculozinho de umas 70 páginas, que entrou para a história. E o padre Alfredinho, ele dizia muitas coisas revolucionárias. E uma delas era: enquanto houver um só pobre, uma só pessoa na face da terra que passe fome, eu não me sinto pessoalmente no direito de estar totalmente saciado. Por solidariedade a essa pessoa. Isso é palavra de santo, mas os santos são homens e mulheres como nós. Eles nos dizem que nós também podemos crescer na nossa bondade e na nossa capacidade de solidariedade. Tem um grande economista americano que na década de 70 escreveu um livro que até hoje ele está sempre reeditado, Poder Sem Limites. É um livro grosso, grande, volumoso e denso. E ele diz, dentre outras coisas, que o segredo para alguém viver bem, equilibradamente, até mesmo enriquecer de forma ética e justa, é cumprir 4 coisas, 4 etapas com o seu dinheiro. Primeiro, aprender a ganhar. E aí tem que ganhar mesmo alguma coisa, porque senão você morre. Não vai esperar por ninguém, não. Vá atrás de ganhar com os dons que você tem. Segundo, a gastar. Aprender a gastar exige muita disciplina. Poucos de nós temos. Depois, a economizar, poupar. E por último, a dar. 4 passos: ganhar, gastar, economizar e doar. E a gente tem que fazer a lição completa, dizia ele. E ele não dizia isso por um motivo ou motivação espiritual. Ele dizia isso como economista, como um escritor renomado, especialista nessa área. Então ele dizia assim, por exemplo, você ganha 100, aprenda a viver só com 70, não mais do que isso. Dos outros 30, você tire 10 para um momento com os amigos, um infortúnio, uma coisa extra que você não está esperando, mas também um sorvete com os filhos, com os netos, um passeiozinho, uma viagem de férias. Outros 10 você poupe, guarde. Vá poupando. Todos os meses 10% já é muita coisa. E é interessante que a poupança não é daquilo que sobra, não. Porque às vezes a gente diz, olha, recebi meu salário, se der eu vou guardar 100. Não vai dar, você não vai guardar, vai gastar. A lógica é outra, recebi 1.000, eu quero guardar 100 e já tiro os 100, eu só tenho 900, eu não tenho mais do que isso. E aí você garante que de fato vai poupar alguma coisa. E os outros 10%, dê. Dê por quê? Porque não é seu, não lhe pertence. Essa é a lógica da economia de sucesso. Nesse sentido, o texto nos lembra que o tempo dessa prestação de contas é exatamente agora, e nós precisamos prestar conta dando os 10% que não nos pertencem de maneira alguma. Veja só a lógica. Todos nós recebemos muito da vida, do mundo, das pessoas com quem convivemos até aqui. E assim nós vamos acumulando débitos positivos, por assim dizer. De quem? Dos nossos pais que deram a vida por nós. Às vezes irmãos mais velhos, tios que nos criaram, nos ajudaram até financeiramente. Outras pessoas que nos assumiram em algum momento da nossa vida e nos foram de grande ajuda. Nós recebemos favores de professores, e quem tem a minha idade, ou um pouco mais, um pouco menos, sabe que naquela época professor vivia praticamente do trabalho voluntário, não era remunerado, nem mesmo próximo à altura do que precisava e da sua dignidade. Catequistas que nós temos em todas as paróquias, jovens, homens e mulheres que cuidam dos filhos de vocês. Já é difícil cuidar dos filhos da gente, que a gente conhece, pode dar um croquinho, um cascudido, agora não pode mais não, Mas pode chamar a atenção, dar uma sacudidazinha no braço. Agora imagine cuidar dos filhos dos outros. Há uma vontade imensa de esganar um menino. Mas como é que você está, meu filho? Tudo bem? Vai cair para onde? É assim que agem, com muita educação, muito zelo, tal, porque tem essa consciência da necessidade de ser solidários aos outros. Ser solidários aos outros.
Quando eu falo assim, que às vezes a gente tem vontade de esganar, e aí vocês não se escandalizem não, porque vocês também têm, de vez em quando, né? E eu me lembro de um grande poeta, filósofo, que dizia assim: olhe, eu não sou bom, eu não sou bom, já percebi isso. Todas as pessoas dizem que eu sou, mas eu não sou. Agora, todos os dias eu acordo decidido a ser bom, a fazer coisas boas. A bondade tem que ser uma decisão que esteja acima dos meus ímpetos, dos meus sentimentos, dos meus instintos, porque se eu botar os instintos para frente, saia do meio, que eu vou atropelar todo mundo, porque eu não presto. Mas eu decido prestar todos os dias, por 1000 razões. Então voltemos aqui a esse assunto. Ou seja, quando eu dou 10% do que eu ganho, no fundo, eu estou devolvendo um pouquinho daquilo que eu tirei da vida, daquilo que eu recebi das pessoas e de todos que passaram por mim. E nós podemos realizar essa devolução de 1001 maneiras. O dízimo, por exemplo, nas paróquias é uma dessas maneiras, mas não quer dizer que seja a única. Pode ser o dízimo e mais 2, 3, 4 coisas. Até porque nós nunca damos 10% do que ganhamos totalmente no dízimo. Sejamos verdadeiros. Então a gente vai ter que completar essa cota com outras caridades, com outras pessoas, em outras instâncias, igualmente necessárias. A responsabilidade é nossa. E se alguém escamoteia e se esconde, dizendo: não, já dei meu dízimo, agora eu já cumpri minha obrigação. Você está enganando a quem? Você pensa que está enganando a quem? Se alguém escolhe participar de uma missa de 25 minutos no domingo, porque é muito rápida, e ele vai ficar logo livre para fazer as suas coisas dominicais, e não a missa de 1 hora, que aí tem uma pausa, tem uma reflexão, tem alguns cânticos e tal, você acha que está enganando a quem? Isso é muito importante que a gente pense. Estamos enganando a nós próprios. A Deus não se engana. Então é preciso que a gente possa, nessa questão dos 10%, ser muito coerentes, muito sinceros. Eu estou dando os 10 mesmo? Se não estou dando nesse aspecto, em que outro aspecto, em que outra dimensão, em que outro setor eu posso oferecer? E todos os setores, naturalmente, vão justificar a minha doação. Porque há várias maneiras de amar. Uns amam com a palavra, uma palavra boa, um conselho. Outros amam só com o olhar, um olhar compassivo, generoso, acolhedor. Outros amam com as mãos que fazem, que arregaçam a manga da camisa e entram na massa da vida, sujam-nas necessariamente. Outros amam com a presença, com a solidariedade real. Outros amam com seu dinheiro. Há uma forma muito peculiar de amar com dinheiro. A gente pode pensar que o dinheiro está fora disso, mas não está. Por exemplo, aqui na paróquia nós recebemos praticamente todos os meses cerca de 150 cestas básicas. Quem dá não está aqui, pelo menos o tempo inteiro. São pessoas daqui, mas não estão aqui. Mas de onde estão, longe daqui, se organizam e mandam as cestas básicas. É dinheiro investido nos pobres, em quem passa fome. Eles não podem estar pessoalmente, presencialmente, mas estão através desse dinheiro que se transforma e se converte em alimentos para quem precisa. É uma forma de generosidade, de caridade, de doação dos 10%, muito peculiar, mas igualmente verdadeira, igualmente justa e necessária. Então lembrem-se que a gente pode fazer uso disso. O Evangelho nos lembra, ainda de forma categórica, que o reino de Deus e a vida do seu povo, de todos nós, passa necessariamente pelos nossos negócios materiais. O reino de Deus passa pelos nossos negócios materiais. Tem gente que acha que não. Vamos viver só a vida do Espírito. Onde é que está esse Espírito? Nosso Espírito está encarnado em nós. O Espírito de Deus está encarnado em nós. Ele não está aí pelas alturas, perambulando, e a gente procurando alcançar com os olhos fechados ou com as mãos para cima. Nosso Deus, ou Ele está encarnado, ou Ele não está. Ou Ele é conosco, ou Ele não é. Ele não pode existir
de uma forma diferente. Anulando, rejeitando, negligenciando, dando as costas para aquilo que é a nossa vida concreta e todas as suas demandas e toda a carga de necessidades que as pessoas têm e que nós também temos conosco. Em outras palavras, a espiritualidade, o nosso caminho para Deus não pode ser construído com base na rejeição da matéria, do uso dos bens ou mesmo do consumo. Não pode. Pelo contrário, nossa vida cotidiana e tudo de concreto que nós fazemos nela para ganhar o nosso pão, por exemplo, para prover o nosso sustento e dos nossos, pode ser o caminho mais sublime de elevação espiritual. Pode ser o caminho mais sublime. Por isso precisamos fazê-lo de modo correto, digno, justo, ético, atento e o mais consciente possível. Por exemplo, São Sebastião, ele era um oficial romano, do exército romano, e ele soube usar a sua função para beneficiar as pessoas que precisavam da sua função. Não usou a autoridade como autoritarismo, para se beneficiar desse poder que ele tinha, mas para de que modo eu posso ajudar na função que eu exerço as pessoas que vêm até mim. Essa é a pergunta que ele procurou responder e o fez com muita precisão e competência. Muitas vezes o caminho mais direto para Deus, e eu peço a atenção de vocês, muitas vezes o caminho mais direto para chegarmos a Deus não é o caminho de dentro da igreja. Esse caminho da igreja é muito fácil. Basta bater a chamada, abrir as portas, a gente já está lá. Senta num banco, depois de uma hora vai embora. Depois tem outra atividade, a gente vem. Outra procissão, vamos lá. Uma caminhadazinha, tal, até gostoso com todo mundo. O caminho da igreja é muito fácil. O difícil é você levar essa justiça, essa generosidade, essa bondade de Deus lá para onde você mora, onde você vive, na relação cotidiana, nem sempre fácil, às vezes muito conflituosa com as pessoas que estão do seu lado. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, seja lá onde for. Como é difícil a gente construir essa ética evangélica na vida lá onde ela acontece. Nesse sentido, nossos negócios, nossas atividades profissionais, financeiras e materiais importam muito, sobretudo o modo de realizá-las. E aqui eu termino lembrando que trata-se da gente não utilizar os negócios da gente de forma injusta, para enganar, ludibriar, explorar ou tirar proveito, tirar uma casquinha, levar vantagem nas costas dos outros. É preciso fazê-lo em vista de uma melhor convivência entre nós. Cada um sabendo que o que recebeu, recebeu para colocar a serviço. Não só serviço seu ou da sua família, mas serviço do mundo. E encontrar a melhor maneira de o fazer. Aí essa liberdade nós temos. Cada um diz, de que maneira eu posso ajudar? A ajuda do meu vizinho, talvez não coincida com a minha, mas é tão necessária quanto a minha. É tão bem-vinda da parte de Deus e do mundo quanto a minha. Encontremos, cada um com os dons e os talentos que possui, até com os bens materiais que tem em suas mãos, encontremos a melhor forma de ser gente na perspectiva do que Deus espera de nós, porque Ele vai pedir a sua renda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.